Mas me conta um negócio, eu até brinquei com Mamãe Acelerada. Como é que surgiu a história de Mamãe Acelerada? Na verdade, essa história é um bastidor super curioso, mega feminino, assim, porque eu tive 2 filhos já, né? E nas minhas gestações eu engordei muito, assim, mas assim, coisa de, sei lá, 28, 25 quilos. E realmente, quando eu terminei a gestação, eu não tinha tempo, né, para fazer. A vida sempre foi muito corrida, muito acelerada, porque engraçado que meus filhos vieram e parece que você vai entrar numa, talvez de reduzir ritmo, mas eles vieram e, sei lá, acionaram um turbo compressor em mim, assim, cada filho, né? Eu brinco que hoje eu sou biturbo, porque você começa a entender que você precisa ir por eles também. Então, eu precisava buscar mais, comecei a trabalhar ainda mais do que eu trabalhava antes. E aí, eu comecei a ficar triste com aquele sobrepeso, né? E entrei num projeto que eu vi no Instagram que chamava Mamãe Sarada. Que era demais. Você ficava em casa mesmo com os seus filhos e tal, e fazendo tal do exercício. E daí eu tive a ideia, falei, cara, eu fiquei tentando fazer isso muito tempo. E óbvio, foi super frustrante, porque é triste você ficar fazendo exercício sozinho. Quando você tá ali com o filho dando uma trégua, você quer descansar. Então eu realmente desisti. Aí eu olhei pro espelho um dia triste e falei, cara, não vou ser uma mamãe sarada nunca. O que eu sou é uma mamãe acelerada. Nesse dia, tipo, né, tentando me trazer um conforto para mim mesmo, me abraçar, né, como tá tudo bem se eu não conseguir. Eu falei, cara, que sacada legal, mamãe acelerada tem tudo a ver, porque toda mãe é acelerada por natureza, mesmo que ela não trabalhe nesse universo, né? E aí virou uma marca, eu comecei a assinar isso, até para diferenciar, porque nessa época estava começando as redes sociais, isso era 2017, 2018. Ou seja, as redes sociais estavam começando, assim, para nós, jornalistas desse mundo automotivo. E como eu estou no autoesporte já há 15 anos, eu tinha que, de certa forma, dizer, aqui eu estou dizendo como Milene Rios, e não como a Milene Rios do autoesporte. Era uma forma de carimbar também, diferenciar ali 2 pessoas, né? Meio que a CPF e a CNPJ. E, no fim, os 2 viraram um CNPJ, mas eles são muito bem... Toda vez que eu estou no modo mamãe acelerada, eu até assino, assim, para que fique claro que eu estou ali como Milene, que não tem nada a ver com o programa, a minha opinião, ou seja, o que eu estou fazendo. E aí, depois, tem a versão também autoesporte. E é tranquilo para você levar esses ambientes profissionais em paralelo, assim? É muito desafiador? É difícil, né? Tipo, porque às vezes as pessoas podem questionar, né? Tipo, você está usando um para ganhar benefício no outro e vice-versa. Mas para as marcas sempre ficou muito claro, né? Exatamente qual que é a minha função ali. Então, quando eu estou no modo autoesporte, é extremamente profissional. Às vezes as pessoas me mandam, Mi, a gente quer mandar um carro para você testar essa semana. Eu pergunto, é para uma mamãe acelerada, ou seja, é para o meu Instagram, ou é para uma pauta para o autoesporte? Então, a minha primeira pergunta é essa. Aí elas já dizem, não, nosso interesse é um empréstimo pessoal, é para você, legal. Não, a gente estava pensando, se o autoesporte não tem... Falei, então tá bom, então... manda o carro, vou testar, vou pensar que matéria a gente pode fazer. Então, é um legal. jogo aberto, inclusive com todo mundo desse nosso setor, né? Mas tem sido, né, um universo novo, eu acho que até para as indústrias, né? Como lidar, né, com esse novo público que tem, muitas vezes, tanta relevância e é uma pessoa, não é um... Né? São esses, acho que, desafios profissionais. Mas você começou, assim... Você já começou tem mais de 20 anos, né? Eu falei na abertura. No setor. No setor. O que mudou, assim? O que você vê, assim, de mudança e de transformação da época que você começou a trabalhar nesse meio dos carros? Eu acho que é super legal hoje, por exemplo, cada um ser sua própria mídia, né? Eu hoje trabalho, por exemplo, na Globo. Por muitos anos eu fiquei nos bastidores do programa, né? Trabalhando na produção, ou seja, eu coordenava a produção editorial ainda, ou seja, são as matérias realmente editoriais, não são as matérias, os publis, né? Então eu ficava meio que muito focada nisso e muito reservada, muito nos bastidores. Só que foi por causa do meu Instagram que a Globo olhou e falou assim... Olha como a Mi vai bem, né? Do tipo, olha como... Porque eu acho que a internet foi quebrando um pouco isso. Então, tem um lado muito legal, que é da gente realmente ver que a internet deu voz às pessoas que realmente eram boas também no que faziam, mas elas não tinham essa TV, essa mídia, né? E acabaram ganhando esse espaço. Mas aí tem um lado ruim, que eu acho, desse espaço, porque aí todo mundo acha que está capacitado para ocupá-lo, né?
E a gente que está há muito tempo roendo esse osso, estudando realmente, verdadeiramente, não estamos fazendo as coisas para engajar, né? Assim, a gente está realmente tentando fazer um trabalho sério. Num momento como esse, onde tudo é dancinha, piadinha, trend, não sei. Eu tenho um pouco de dificuldade, até tristeza de ver como a gente está super superficial. Até hoje, para eu fazer um videozinho para realmente as pessoas assistirem, eu tenho que falar de um carro em 1 minuto e 30, no máximo, né? Então, assim, é difícil para a gente, porque está todo mundo ficando superficial nessa coisa de comunicar rápido e tal. E acho que a gente tem perdido muito nessa comunicação e até para a formação mesmo certa das pessoas que vão comprar carro. Porque a nossa intenção sempre foi ajudar todo mundo a lidar melhor com o carro que tem, a fazer escolhas melhores, né? Então, eu acho que está todo mundo meio que para entrar no algoritmo e na nova trend, a gente está deixando um pouco de conteúdo e qualidade de lado. Isso é uma dor. Então, eu não acho esse momento uau. Apesar de eu estar surfando essa onda, eu surfo, mas surfo com dor. Tipo, e se eu fizer diferente? E eu tenho pensado muito sobre isso. De, tipo, remar contra a maré, sabe? Continuar fazendo conteúdos, às vezes, né, grandes, talvez, necessários, enfim, bem de pontuar. Então, estou pensando em fazer um talk show para levar a gente da engenharia mesmo das marcas, para começar a falar um pouco do lado B das marcas, das montadoras, enfim. Aquela informação que não chega para o consumidor que, no fim, compra o carro. Então, assim, lá tinha NCAP, é confiável ou não? Posso confiar nessa entidade? Como é que funciona essa avaliação dos carros? Por que tantos carros saem de linha do nada, de repente, entendeu? Do tipo, motor diesel vai morrer mesmo? Vai morrer quando? Existe uma legislação, já está tudo programado. A gente sabe que a indústria trabalha hoje já olhando 5, 6, 10 anos para frente. Sim. A gente sabe exatamente como eles têm esse calendário. E, óbvio, pode criar um pouco de saia justa, porque as marcas não querem, às vezes, dizer muito isso. Precisa desovar tal carro, precisa manter tal coisa em segredo. Mas acho que esse tipo de transparência vai ganhando uma qualidade também de conteúdo, de informação, que mesmo que ela dure 2 horas, como o seu podcast, as pessoas vão querer acompanhar, porque elas vão ter uma informação de qualidade e que, de fato, vai mudar a decisão e a relação delas com o carro, né? É um conceito que eu sempre usei nos vídeos, que é, se eu conseguir passar uma coisa nova para as pessoas, eu quero que essa pessoa saia com aquela sensação de lucro. Sabe assim, putz, eu assisti e ganhei algo, Exato. né? E esse que você está falando de certa forma, do conhecimento técnico, mesmo até da profundidade. Eu comentei isso esses dias com uma assessoria de imprensa que eu fui. Eu tenho ido cada vez menos em evento de lançamento de carro, porque não dá tempo. Idem. Eu falo, quem trabalha como criação de conteúdo não tem tempo para ficar tirando 2, 3 dias para, teoricamente, não ganhar nada, sabe assim? Para estar lá só pela oportunidade, vamos dizer, de guiar o carro. E na hora que chegar para você guiar o carro, você tem segundos, minutos. Não, é uma guerra. 10 minutos cada um. Você não consegue. Mesmo que você queira desenvolver um trabalho diferente, aí é melhor você falar, cara, não vou no seu evento, deixa seu carro comigo. Isso, vou andar, e aí eu faço dentro do meu universo um conteúdo sobre ele. Mas eu estava conversando sobre o nível técnico. Eu falei, por que as apresentações de vocês de lançamento de produto estão cada vez mais rasas? E essa pessoa da assessoria de imprensa falou, Thiago, porque as pessoas não demandam informação. Então a gente meio que está entregando o que eles querem ouvir. Eu falei, mas vocês já pararam para pensar que vocês têm um time de engenharia gigantesco para desenvolver um produto para o Brasil, né? Para adequar esse produto para cá, para fazer da melhor forma possível, para testar, história não tem, homologar, não sei o quê, para a hora que chega na ponta de vocês levarem a informação, vocês colocam o produto de vocês na mesma cesta de todos que não tem esse desenvolvimento por trás. Exato. E isso vai acabar chegando para o consumidor. Né? Eu falei, e aí, como é que vocês ficam? É nessa cesta que vocês querem estar? Porque se vocês forem para... E aí, de fato, o que me falaram foi que não tem mais... E você tem sentido isso, então, não sou só eu. Super, né? Super. E nem tenho ido, né? E você vê, como a gente tem acesso, depois de tantos anos, né? Boa parte dessas fontes das montadoras são nossos amigos pessoais, né? Sim. Boa parte eu tenho relação direta. Aí eu falo assim, me conta o que não tá no release. Sempre falo assim. Me conta o que não está no release, e é o bastidor do bastidor, que é ali que a gente vai pegar para desenvolver uma pauta para o programa Autosport. Então, assim, é muito legal, porque eles têm maior prazer, imagina, que é o pessoal de engenharia que está trabalhando, que está não sei o quê. Esses dias eu vi um negócio super
Parece besta, né? Mas eu vi lá, peguei o novo Tera e vi que ele tem uma saída de ar direcionada, ar-condicionado, para o carregador de celular. E eu já tinha visto isso num carro da Fiat. E a Fiat tem. E aí, acho que é Jeep, né? Não lembro agora. E aí eu falei, cara, que legal, os caras só estão remanejando, tá? Aí o pessoal, eu tenho contato direto com um engenheiro da Volkswagen. Ele falou assim, muito legal isso, porque a gente demorou muito para provar. Ao invés de sair aquela saída do ar-condicionado lá pro porta-luva, a gente pôs ali, porque realmente é um carregamento rápido, mas porque ele é muito rápido, às vezes o celular superaquece, por uma questão de segurança, o sistema para de funcionar, e quando você só vai perceber quando você pega o celular. Você entende? Tipo, são poucas comodidades, mas que para a engenharia dá um super trabalho para aprovar, para trazer, não sei o quê, e acaba sendo um diferencial naquele carro. E ninguém explora isso, né? Então, assim, você começa a descobrir e as pessoas começam a dar valor também. Pô, tem um desenvolvimento. Eu estou dando um exemplo muito ridículo, tá? Porque eu estou falando de desenvolvimentos grandes, mas até para fazer uma saída de ar, a gente sabe, num carregamento por indução de celular, não é se faz um buraquinho lá, remaneja e tal. Uma série de testes, de aprovações, enfim, de homologações. Então, eu acho que é isso. A gente perdeu. E a gente perdeu isso também. Você anda num carro, como está tudo muito confortável, tudo muito seguro, com um sistema ADAS que freia, né, para frente se você der uma marcha ré. Ou seja, a gente também está perdendo essa coisa do olhar curioso, né? Que isso é uma das coisas que eu estava comentando até num papo com o Ciro Possobon, presidente da Volkswagen. E aí, na semana, tinham lançado uma picape elétrica nos Estados Unidos e eu tinha achado o máximo. E aí ele falou, mas o que você achou o máximo naquela picape? Eu falei, porque ela foge do comum. Porque ela meio que não tem nada, você customiza o carro, mas ele tem tudo que você precisa para o dia a dia. Você pode trocar a cor do painel, você pode trocar o revestimento disso, você pode fazer aquilo. E hoje o carro ele meio que vem num pacote, e se a gente for meio que olhar, eles são muito iguais. Por isso que eu gosto, por exemplo, do Bronco, que é um carro que ele tem coisa diferente ali. Exato. O abridor que é diferente, a tampa do porta-malas que abre de um jeito, que tem uma mesinha, que tem um não sei o quê. É tão legal, né? Quando você pega uma coisa um pouco mais fora da caixa, assim, né? Exatamente, falou muito. E agora com essa história de eletrificação, que esses carros, por exemplo, a bateria de todo mundo vem do mesmo fornecedor, o motor elétrico idem. Sabe assim, as telas todo mundo tem, ainda mais na China, eu já fui 3 vezes para lá. Ou seja, aquele nível de carro que a gente ainda está se impressionando aqui com algumas marcas, lá é mato, sabe? É rã em Goiás. Tipo, todo mundo tem, assim, banaliza, né? Então, você para de perder. Por exemplo, a gente lá em Goiás, se você vai com Bronco, talvez chame mais atenção, porque justamente é um carro diferente. Então, ou seja, a gente começa a trazer nesse universo, mas está faltando isso, está faltando carros que tenham alguma outra inteligência, alguma outra sacada, alguma coisa realmente que foi pensada. Está todo mundo no meio Ctrl-C, Ctrl-V. E é um processo natural, né? Reduzir custo, aumentando aí. A gente não tô aqui jogando pedra, porque eu sei como que funcionam os bastidores, né? Muita concorrência, a questão do preço, agora tá pior ainda, enfim, com a chegada, né, dos chineses, tal, com um preço bem competitivo. Então, eu acho que a tendência é só piorar. Então, piora-se, assim, se banaliza assim, os carros, né? Ficam todos numa mesma linha. Se banaliza as coberturas, se banaliza o nosso aprofundamento naquilo, porque tem muito da gente também. A gente vai... Você vê a quantidade... É que eu não vou em todos os lançamentos mais, porque eu realmente decidi que isso não é para mim. Assim, eu testo o carro e faço para o meu Instagram e para o programa Autosport, mas em outro momento. Mas você vê a rotina insana desses nossos colegas aí que estão acompanhando os lançamentos da indústria. Qualquer um que segue aqui um canal da pessoa que está em todos, pensa como é que a pessoa consegue, né? Praticamente mora dentro de um avião, mora dentro de dinheiro, né? Principalmente Exato. Quando você trabalha numa redação, beleza, mas pro pessoal que Exato, que está ali, exato, que não representa uma mídia, que é sua própria mídia, não está ganhando um salário para estar fazendo aquilo, né? Está ganhando views do YouTube. A gente entende, é uma matemática, mas a própria pessoa não tem tempo de ser criativa, não tem tempo de fazer diferente. Ela entra numa fórmula de arroz com feijão. A gente pode ver, todo mundo tem a mesma fórmula. Eu trabalho com vídeo. Eu falo, nossa, se eu fosse essa pessoa, já falei quantas vezes para você, pega esse vídeo, faz assim, começa assado, quebra tudo. Por quê? Porque a gente que trabalha com audiovisual e vê de fora, tem um pouco de mais tempo para enxergar, pô, isso aqui ficou animal, mas podia ficar ainda mais, né? Como você conta essa história? E aí a gente, pela rotina do dia a dia, acaba fazendo arroz com feijão. Se você quiser assistir essa entrevista completa, ela está disponível aqui no YouTube, no canal Máquina. E toda segunda-feira, às 19 horas, a gente recebe um novo convidado para um novo bate-papo que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Eu espero por vocês.